De começo eu não esperava, né? E quando eu vi essa oportunidade e comecei a parar para pensar nesse projeto, eu fiquei assim encantado. Vi várias novas possibilidades de ampliação da cultura da minha região, de poder expor o meu trabalho. E assim a gente vai indo, captando os sons do ambiente e vai trazendo. A gente pega o som e dá um novo significado, né? A gente vai ressignificando aquele som, aquele movimento, aquela vibração que vem pra gente. Composição pra mim é isso, é você pegar um som e dar um significado pra ele. Não é só fazer algo bonito, ele tem que contar uma história pra ti. Tem que ter algo ali. Porque quando criança, você gostava muito de fazer bandinha de carnaval. Juntava toda a turma e pegava a caixinha de leite, latinha de leite e saía batendo pelo quintal afora. E você era o maestro dessa turma, então eu imaginava você, né, tocando em alguma banda de carnaval. Eu, quando criança, não me imaginava com violino na mão. Não imaginava. Imaginava tocando saxofone, tocando flauta doce que eu tinha, foi meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. E você tocava essa flauta em casa, né? Ensaiava nessa flauta, tentava tocar a flauta. E ali na orquestra do SESB, quando eu entrei, me inscrevi ali para violino, ganhei um violino de presente, mudou totalmente a minha ótica de música, daquilo que eu queria ser no futuro. Aí eu já sonhava em ser um grande músico de grandes orquestras e ser músico internacional, ser um Spala, ser o topzera. Quando eu era criança eu tinha certeza absoluta que a minha única profissão na minha vida seria música. Quando eu estava na orquestra do Sesc aprendendo, era bem perturbadinho mesmo, dava dor de cabeça pro maestro, pros professores. De cara a gente não se deu muito bem, não. A gente tinha uns atritos, assim. Tinha não. Eu lembro. Porque ele tinha um temperamento muito forte, assim, né? E aí eu não entendi aquilo, assim. Então, de cara, a gente não concordava muito em algumas coisas, assim. Quando eu pisei a primeira vez ali e conheci uma orquestra de verdade, a primeira vez que eu vi, parecia que eu estava no paraíso. Aquilo ali era um sonho. E aquilo ali era uma escola de música, mas parecia que era assim, a melhor, a maior orquestra do universo. Aquilo ali, para mim, era o meu céu. Cada vez que eu pisava ali naquele palco para ter aula, só para ter aula, já parecia assim que, pronto, cheguei no meu auge. Desde pequeno, muito dedicado, estudava, já vinha com o negócio pronto. Então ele acabou percorrendo um caminho muito rápido até ele já conseguir entrar na orquestra, assim. E aí parecia que ele já estava lá com a gente. Então aí a gente se aproximou, né? Mas logo de cara ele chegando assim, foi diferente. Aquela minha perspectiva de músico, de ficar batendo latinha no quintal, de ficar tocando uma flauta ali, assoprando de qualquer jeito, acabou se tornando, criando uma forma, algo concreto, até que chegou a virar um sonho. Chegou a se tornar o meu objetivo de vida. Chegou a ser, essa é a profissão que eu quero.
lembro o quanto foi difícil para mim no começo, quando eu comecei a aprender a tocar violino, que eu fazia esse trajeto. Hoje eu tenho o meu carro, mas antes eu ia de bicicleta, pedalando de Guabiruba até Brusque para poder fazer aula de violino. Eu tinha um violino e um sonho. E eu percorria Guabiruba até Brusque de bicicleta para ir atrás desse sonho. Quando ele era mais novo, tinha bastante garra, bastante vontade, né? Inclusive ele sempre, quando não tinha como ir, conseguia carona e sempre ia, se dedicava bastante em casa, ensaiando. Lembro também quando eu não tinha quem deixar o seu irmão mais novo e você tinha que levar ele, você levava ele assim mesmo, colocava algumas coisinhas na bolsa e levava ele para não faltar aos ensaios. Eu, depois que entrei ali, comecei a aprender violino, a passar dos tempos ali, não só mais estudante, mas participando ali da orquestra iniciante. Depois eu fui para a orquestra intermediária, sempre ambicioso para tocar o primeiro violino porque tinha melodia. E até que ali eu pude ter a oportunidade de ser espala. Ele já exercia a função de espala. Ele já comandava antes, então era muito natural ele estar ali, assim, não foi como, ai, que surpresa, não, né? Ele realmente queria a posição, ele fez por merecer, ele estudou para. Cada concerto, cada vez que eu pisava no palco, o concerto ia tocar, aquela apreensão, aquele friozinho na barriga, aquele sentimento de, poxa, algo novo. E chegou depois de um tempo que eu cheguei aonde eu queria. Esse frio na barriga passou, esse anseio passou, acabou se tornando mais uma apresentação, mais uma música. Felizmente acabou se perdendo conforme o tempo. E se hoje me perguntar o porquê, eu ainda também não sei dizer exatamente o porquê. Eu fui espala ali da orquestra de cordas e nós fomos fazer uma obra ali chamada Nove Miniaturas. E não tinha maestro, e depois de muito tempo sem sentir frio na barriga, sem sentir muita coisa, eu me deparo com uma nova proposta do seu espala, da gente fazer um concerto da Nove Miniaturas, composta pelo maestro e compositor Sérgio Westrup, para a orquestra de cordas. Então, estava eu lá, assumindo uma orquestra de cordas para fazer um concerto que, assim, de músicas que para mim foi importantíssimo, que me inspirou a fazer muito do trabalho que eu faço hoje como compositor e eu ser o espala, coordenar todo aquele trabalho. Eu me lembro que ele estava muito nervoso, era muita responsabilidade e era, né, para a idade dele já, mas era uma oportunidade única e ele não queria errar. Então o tempo todo ele estava extremamente sério, concentrado nos ensaios, assim, a gente era muito tenso, muito tenso. O maestro deixou tudo nas minhas mãos. Ele, tipo assim, deu carta branca, sem falar nada. Eu vi que ele me deu carta branca, mas justamente porque ele não falou nada. Ele deixou, ele passava, olhava, ele só passava, olhava assim, como quem quer nada e ia embora. Você percebeu que ele não interferiu em nada. Ele queria a todo custo gerar contraste, contraste de intensidade, contraste de timbre, contrastes. Ele queria, por isso que ele mudava o andamento, ele mudava dinâmicas, ele queria causar.
Foi tenso, foi difícil, mas cada um com o seu jeito contribuiu ali para uma experiência que foi muito única, assim. O resultado, eu lembro que no final a gente estava bem feliz assim com o resultado, né? Teve muito baixos, né? E altos. Às vezes eu não sabia nem o que falar, né? Quando vinha estressado ou triste. Tinha dia que parecia que o mundo estava só a favor dele, a favor de mais ninguém. E tinha dias que a vida parecia que estava contra ele, totalmente contra ele. E aí entrava em desespero, entrava numa tristeza profunda. Às vezes não queria falar com ninguém, às vezes... Será que o caminho da música não seria melhor? Ou o caminho da empresa? Passam diversas questões na minha cabeça. Será que eu vou conseguir sobreviver de música? Ou se eu fico na empresa, se eu largo tudo para viver o meu sonho, a música? E aí eu lembro às vezes, poxa, será que eu vou conseguir pagar aquela conta ou não? Então, são incertezas que eu ainda tenho. Sempre tem altos e baixos, né? E a vida dele sempre foi realmente assim, altos e baixos, né? Tinha dia que ele vinha super feliz da orquestra, tinha dia que ele vinha pirado, às vezes eu não sabia o porquê. E era assim. Eu acho, devido à responsabilidade do trabalho, à responsabilidade na música, eu acho que ele ainda tem muito ainda o que amadurecer, crescer ainda, né? Porque ele ainda é um menino muito novo. Mas eu tenho fé que tudo vai ficar bom, tudo vai ficar melhor, cada dia que passa tá melhorando. As dificuldades que eu passei em casa, dificuldades financeiras, dificuldades de relação familiar, dificuldade na escola, dificuldade em ver um futuro naquilo. Eu escolhi essa peça porque eu já tinha trabalhado uma vez ela muito tempo atrás. E foi num período assim onde eu estava muito envolvido no violino, em estudar, em técnica, em performance, aquela coisa de músico. A cabeça não estava como compositor, minha música estava arcada e como fazer o movimento correto da mão esquerda, mão direita. Músico, só músico assim. Sem composição, tentando interpretar aquilo que o outro queria que eu interpretasse, pensando assim, poxa, como que Bach gostaria que eu interpretasse? E como eu, como violinista, vou transferir isso? Qual é a técnica que eu vou usar? Eu comecei a buscar aquilo dentro de mim daquele compositor, assim, poxa, o que tá querendo expressar essa música? O que tá? O que será que Bach quis expressar? Por que dessa nota aqui? Por que dessa ligadura? Por que dessa bordadura? Muita dificuldade naquelas partes rápidas e que Bach ele ligou as notas ali e deixou uma só para fazer a mudança de arcada. Então, tudo ligado, e a última desligada. Muita dificuldade em fazer tecnicamente de fazer essa frase e retomar o ar. E aí o compositor Alexandre, aí vem surgindo aquela parte assim, de tentar, um compositor tentar entender o outro, daquilo que ele pensava, do que ele imaginava. Por isso essa obra para mim é muito importante. Nessa minha jornada, na minha trajetória que eu tive, foi importantíssimo.
Pra mim o bar foi conhecer bar, assim, ter esse contato foi meio engraçado. Mas quando eu peguei bar, assim, como violinista, assim, como intérprete, como músico de orquestra, eu odiei esse cara. Eu odiei, eu detestei ele. Quando eu participei ali da produção do filme Música e Fé, na Orquestra do Sesc, vi aquela produção ali, odiei tudo. Pra mim era algo maçante, assim. Mas depois, conforme o tempo e as explicações que o maestro foi dando, por que aquela música era pesada? Por quê? Aí ele citava o texto, a letra, a tradução dela. E aí a gente começou a entender o que o Bach estava pensando. A partir de então que eu entendi que Bach era um compositor totalmente... que cada nota significava alguma coisa para ele, eu tentei trazer isso para minha música. Para além de um excelente violinista, ele está se aventurando na parte escrita, né? Que exige criatividade, disciplina, mas também um estudo ali para saber fazer o negócio certinho, né? Ele tem um jeito engraçado de colocar as coisas do jeito que ele quer, né? Isso aí, galera. Então vamos lá. Eu queria só escutar do quarteto número 1, aquele pizzicato. Ô Alexandre, e esse quarteto, são quantos quartetos? São 4. 4? São um conjunto de 4 quartetos. Que eu achei 4 um número interessante. Queria chegar a um número... Comecei com 1, pensei, poxa, tem que fazer mais um, mais um, mais um. E aí, mas eles têm uma ordem cronológica ou cada um representa uma ideia diferente? Eles têm uma ordem cronológica do tempo que eu fiz, certo. Mas eles são totalmente individuais. São cada um traz o... Eu estava tentando buscar alguma coisa. Uhum. Nesse quarteto e no segundo, eu já estava tentando buscar algo mais sólido, assim. Uhum. Então o começo ali é bem tarará, sem muita variação. Uhum. Não, calma aí, deixa eu voltar pro meu estado normal, que ficou bem melhor do que eu achava que ficaria. Porque fazer isso só pelo aplicativo de celular é um outro som, é uma outra expressão. Escutar as cordas vibrando, o instrumento, aquele som vindo. Uhum. Nossa, é, tipo, sensacional. Ver esse trabalho saindo do papel e vindo... Literalmente, né? Criando vida é surreal, assim, uma sensação que não dá para explicar. Ali no meio, na parte B que eu vou chamar, então a gente começa o contracanto, a viola começa a entrar mais, a aparecer mais, começa a colocar um pouco do segundo violino ali fazendo um desenho, do cello também. Algo muito simples. E essa foi uma das tuas primeiras músicas? Ela não foi a primeira, mas que eu falei, poxa, essa daqui acho que dá pra jogar pra frente, dá pra levar. Mas viola, esse quarteto é daquele tempo? Daquele tempo, eu tava no Sesc ainda. Tu tinha quantos anos? Acho que eu tinha 15. Isso daqui é de 2016. Ah, legal. Isso aqui é de 2016, 2015, assim. Eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. E aí veio essa ideia, assim, e eu resolvi levar pra frente.
Que época que era? Quantos anos tu tinha? Isso aqui eu fiz logo em seguida, acho que eu tinha 16 para 17. Era bem ali na época que a gente estava trabalhando aqueles corais de bar, a gente estava gravando. Isso aqui é um puro hino. Colocar uma letra ali, vocês vão ver que é praticamente uma melodia acompanhada, que era o que a gente estava trabalhando ali, sem... Era coral. Eu tentando trazer ali um pouco daquele conhecimento que a gente estava tendo, né, Gabriel, do curso de arranjo, tentando deixar um pouco mais coeso, tentando deixar uma harmonia mais junta, sem abrir muito as vozes, tentar deixar ele mais... seguir uma harmonização mais padrão. Eu tinha um aplicativo, que eu não lembro o nome, e eu tinha que ir lá escrever notinha por notinha, não conseguia copiar e colar, que nem no Finale. E aí era notinha por notinha, às vezes travava no meio do meu exercício e excluía. E eu perdia tudo, às vezes assim, o dia todo de trabalho. Porque eu não tenho ouvido absoluto, eu precisava escutar a referência, né? Sim. Às vezes eu escrevia assim, na partitura eu escrevia assim no piano, para piano, e depois escrevia assim para orquestra de cordas, que era o que o celular também suportava, né? E era o que eu tinha mais experiência, e eu escrevia. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Na tentativa e no erro. Aí versão 1, versão 2, aquele trechinho assim que eu precisava escutar, o instrumento combina com aquele às vezes. Porque agora eu tô escutando algo vivo, a primeira vez que eu tô escutando esse quarteto, assim, vindo Depois assim. de tantos anos, né? Que incrível. Tem o que mais de 2016, 2015, comecei? Uns 8 anos agora que eu tô... Agora finalmente tô escutando. Eu tava tentando sentir por onde que tava indo, né? E às vezes a melodia tava aqui, às vezes tava com eles, daí tentando encaixar o meu ouvido também pra fazer um som bonito, assim, com eles. Sim, te levou pra onde, assim, mais ou menos? Eu fiquei muito na ideia do solene, da igreja, eu fixei bastante a ideia nisso, assim. Não sei se talvez é porque eu já tinha a tua dica, né? Mas me remeteu bastante a essa ideia, assim. Eu tentando sair daquela coisa ali, daquele sistema, assim, né? Tentando fazer uma troca de tonalidade, que nem eu via nas miniaturas, que nem eu tinha nos concertos para orquestra de cordas que a gente tinha, que era a minha grande base. E eu tentando fazer modulações. A miniatura é isso, né? A gente tem ali uma frase e a gente tem uma coisa bem contrastante ali no meio e depois retoma. É incrível escutar isso pela primeira vez, tá, gente? Vocês estão tocando pela primeira vez e eu estou escutando isso pela primeira vez.
Agora eu vou contar a história. Eu queria fazer, tanto escutar, né, na orquestra, eu queria fazer um cânone. Tentei fazer. Não deu certo. E surgiu isso. E eu gostei. Ah, não tá na estrutura musical, não tá na... Eu fiz e eu gostei. É isso que eu... Isso, obrigado. Entenderam a estrutura básica? Vai nesse balanço. Na minha cabeça... Opa, só. Tá, vamos encaixar então primeiros e segundos. Violas aqui nessa brincadeira da capa. Porque vai coincidir com o Gabriel. Pra quem tava escrevendo tudo numa tonalidade só, colocar um B4 ali, fazer uma mudançazinha ali, já... Então, aquilo dali... Tira... Pode vir, gente, que ali foi o meu momento. Por que folhas de outono? Esse embolar, assim, me lembra vento, assim, levando as folhas embora, aquelas folhas frágeis, assim. Gente, vocês não têm ideia do que era na minha cabeça esse tarã, pra cair num nada. Gente, pra mim eu tava, uau! Dinâmica! Contraste, meu, tava... Vamos brincar então. Ciranda, porque pra mim isso daqui é me lembra muito assim uma brincadeira, assim, uma coisa mais despojada, assim. Eu queria um terceiro movimento mais despojado, assim, mais alegre. Não queria nada virtuosístico, assim, para as pessoas tocarem. Precisava disso. As pessoas precisam tocar, não posso fazer nada muito difícil. Meu Deus, estou orgulhoso de mim mesmo! Ah! Aê! Gente, desculpa, mas assim, poder ver se... Meu caramba, eu não... Sei lá pra que vocês estão achando, pra mim é incrível. Gente, desculpa, eu tô... Gente, eu não sei, assim, como explicar pra vocês a sensação que eu tô, assim, de ver, cara, uma coisa assim que eu fazia anos sair do papel. Gente, é indescritível essa sensação, assim, eu não sei, gente, explicar. Cheguei, assim, consegui... Aconteceu, né? Tipo, depois de, sei lá, 10 anos. eu comecei aqui, eu entrei na orquestra, eu tinha 10 anos, tô com 23 agora. Agora que eu tô escutando minhas... Então, assim... Só aqui dentro, né? Sim, é tipo, gente...